Bom dia! Está começando a Manhã Mulher, a revista eletrônica de todas nós, mulheres. Vamos começar com a doutora Kátia Haranaka nos falando sobre a gastrite crônica e azias frequentes. O estresse em pauta volta com o estresse no aparelho digestivo e na microbiota intestinal, mas falando sobre um tema muito frequente entre nós. Falamos sobre o estômago, esse órgão tão importante que é o divisor de águas entre o que a gente, da boca, do estômago para cima e do estômago para baixo. Quer dizer, quando nós possuímos um suco gástrico maravilhoso, na sua concentração ideal, nós podemos comer com nobreza de tudo. É claro que eu vou falar para vocês não álcool, não glúten e não laticínios para manter exatamente esse órgão na sua perfeição. Então falar sobre o estômago é falar sobre gastrite crônica e falar sobre um sintoma muito comum que é a pirose, a famosa azia. Primeiramente falar sobre a cavidade oral, onde nós já fizemos esse vídeo de estresse no aparelho digestivo, cavidade oral. Lembre-se, a digestão ela começa pelos dentes e pela maneira que a gente mastiga, de uma forma lenta e apreciando o sabor. A gente sempre diz, comer com nobreza é colocar o alimento e mastigar pelo menos 31 vezes para que você perceba que esse alimento está sendo realmente triturado, porque o nosso estômago não tem dentes. Fora que nós possuímos várias enzimas digestivas que começam e estão localizadas na nossa cavidade oral. Mas hoje o nosso tema é estômago. E quando a gente fala em estômago, olha isso, boca, esôfago e estômago. Nós temos um esfíncter aqui chamado cárdia e um esfíncter chamado piloro, onde a variação entre abrir esse e fechar o de baixo, ou depois fechar o de cima e abrir o de baixo, tudo isso é dependente de um pH. Eu preciso ter um pH ácido para que esse alimento que está no meu estômago possa sair. Em média, quando o alimento chega no estômago, ele vai para o fundo do estômago, onde ele permanece por 30 a 60 minutos. Depois ele é jogado aqui para a parte do piloro, onde ele fica em torno de 60 a 180 minutos. E eu preciso desse pH 1.5 para que ele abra e coloque esse alimento no duodeno. Mas vamos lá. O estômago, ele produz ácido clorídrico, que é a substância mais poderosa como produtor de pepsina, Ele prepara esse estômago para produzir a pepsina, a bile, as enzimas pancreáticas, além de que ele é bactericida, quer dizer, tudo que chegar aqui vai ser destruído por esse suco gástrico. Por isso que ele é bactericida, e por isso que a gente mastiga primeiro na boca e joga esse alimento no estômago. Mas ele também produz muco. Essa acidez iria machucar o estômago. Então, o estômago possui células especiais que produzem esse muco, que vai proteger esse órgão da ação do suco gástrico. Então é protetivo. Secreção e ativação do pepsinogênio. Nós precisamos dessas substâncias para ativar toda a absorção de nutrientes nesse estômago. O papel da histamina, que nós vamos dizer, e os hormônios gastrointestinais, nosso hormônio da saciedade, nosso hormônio que diz que está tudo bem. Quer dizer, é um órgão incrível, mas tudo começa pela boca. Quem regula a secreção desse suco gástrico, esse ácido clorídrico? Nós temos 3 vias. Uma via neural, que é o nervo vago. Lembre-se, nós temos 9 vias do nervo vago que chegam até o cérebro e uma que o cérebro encaminha para o intestino. Quer dizer, o que eu comer vai dizer para esse nervo vago ser estimulado ou não pelo intestino. O processo inflamatório que acontece no estômago, no esôfago ou no intestino, é isso que vai definir a minha produção ou não de suco gástrico. Via gastrina é a via endócrina de produção de suco gástrico. E a via histamina, toda vez que eu tenho lesão desse meu estômago, de alguma forma, seja principalmente por produtos à base de álcool, o próprio cigarro, mas o álcool, ele vai acabar liberando, as células liberam histamina, que é uma grande estimulante, é o maior estimulante da produção de suco gástrico.
entender o mecanismo de ação, né, dessa gastrite, dessa inflamação no seu estômago é muito importante, porque o que a gente vê na maior parte dos casos é o paciente tomando omeprazol ou tomando antiácidos. Quer dizer, eu não quero sentir a sensação dessa gastrite, mas eu não estou entendendo que o fator causal é o que eu estou colocando pela boca. E olha, gente, o uso de omeprazol principalmente está ligado às demências, às doenças neurodegenerativas e também aos cânceres de esôfago. A Helicobacter pylori é a bactéria que é encontrada, é a causa mais comum de gastrite crônica. E o que acontece com essa bactéria? Ela é encontrada nessa região onde nós temos um esfíncter chamado piloro, e a bactéria Helicobacter pylori, ela deveria estar aqui, ó, no fundo. Ela é encontrada no estômago e ela deveria ser encontrada ali, aí sem problema nenhum. Só que quando eu não tenho o meu suco gástrico, quando o meu ácido clorídrico está baixo, essas bactérias acabam vindo e colonizando essa região. Lembram-se? Aqui o pH tinha que estar 1,5 e aqui tudo bem, um pH 4, mas aqui não. Então, se eu estou tendo muitos casos de Helicobacter pylori, é porque a minha acidez não está correta. E olha, gente, o glúten, o álcool e os laticínios são os maiores fazedores de gastrite crônica na presença dessa bactéria. Então, é mudar estilo de vida. Alcoolismo, o cigarro também, pacientes gastrectomizados que retiram parte do estômago e radiação, né? Após algum câncer, eles fazem radiação do lugar. E o muito comum, o uso de anti-inflamatórios. Quer dizer, se você tem uma dor de cabeça, você tem uma dor no joelho, você toma remédios para diminuir essa dor, você não fica com a dor para entender o porquê que você teve essa dor, você vai acabar ocasionando essa gastrite crônica, onde o protagonista vai ser a Helicobacter pylori. Lembrar sempre do zinco. O zinco é um mineral, gente, que faz uma mágica em todo o nosso corpo, mas principalmente no estômago, porque eu preciso do zinco para eu produzir o ácido clorídrico. Se eu não tenho zinco, eu não produzo ácido clorídrico. Se eu não tenho esse ácido clorídrico para fazer a minha digestão, eu vou acabar não tendo sede. Então é por isso que a gente correlaciona muito. O paciente que não tem sede, ele não tem suco gástrico e ele também não tem zinco. Por onde a gente começa? Suplementa zinco e muda a alimentação desse paciente. E você verá que ele vai começar a digerir melhor, a ter melhores, né, cognições e sede. Um dos sintomas muito comum a diversas patologias do estômago é a pirose, que a gente diz popularmente como azia, ou aquela queimação no peito, né? Você sente a comida voltando, um gosto amargo na boca. Por que que essa azia, né, associada ao refluxo acontece, ou a hérnia de hiato? Novamente pelo pH. Se eu não tenho uma acidez no meu estômago, toda vez que eu comer um alimento, esse alimento ele não consegue ser triturado, ele teria que ir primeiro aqui para o fundo, ficar no fundo, ser digerido, aí ele se encaminha já todo e daqui ele vai para o duodeno. Tá, chegou meu alimento e eu não tenho a presença desse suco gástrico, o alimento fica aqui, parado, ele começa a entrar em fermentação, ele não é degradado. O fato dele entrar em fermentação não deixa com que esse pH chegue a 1,5. Então, o que acontece? Esse piloro se fecha. Quando ele se fecha, a força do piloro é muito maior do que essa força da cárdia. Então, começa a refluir suco gástrico, é um alimento mal digerido, ou então a gente fala hérnia de hiato, que é o estômago querendo ir para cima, porque é onde tem menor pressão. Se a pressão aqui está maior, ele vai para cima. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar o estilo de vida, zerar leite, glúten e álcool, mudar o estilo de vida.
Nosso desafio de hoje será muito simples. Você poderá beber um copo de água antes de começar a sua refeição, mas após iniciar a refeição, nada de água, tá bom? Por quê? Porque eu não posso diluir o meu suco gástrico, eu tenho que deixar ele bem concentrado para que o alimento chegue ali e seja quebrado da melhor forma possível. Então, não beber água durante as refeições. Como vocês já sabem, tratar a causa é fundamental para qualquer sucesso em saúde, principalmente quando nós falamos a longo prazo, né? A longo prazo, por que nós adoecemos, até demenciamos, simplesmente porque esse estômago não está funcionando na sua plenitude, porque nós não temos um suco gástrico que é alimentado também pelo zinco, esse mineral tão fabuloso e tão importante em nossas vidas. Por isso que a suplementação básica, gente, ela é sempre orientada por mim e vocês vão encontrar nos nossos vídeos suplementação básica, que é maravilhoso e faz parte desse arsenal de manter um estômago na sua totalidade. Um estômago bom é uma saúde excelente. Compreender a causa e mudar. Estresse em pauta. Compreenda o que causa e mude. E eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos falar sobre as vacinas da terceira idade. Eu volto já já. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. E amanhã a mulher está de volta, agora com a doutora Elisângela Chaves, médica geriatra, nos falando sobre as vacinas da terceira idade. Sabemos que a população brasileira está vivendo cada vez mais. E a perspectiva é de que em 2030 tenhamos no Brasil mais idosos do que crianças entre 0 e 14 anos. Esse dado estatístico reforça a importância de falarmos da prevenção de doenças através das vacinas, um dos pilares essenciais para o envelhecimento saudável. As doenças infecciosas em idosos, como a gripe e a pneumonia, aumentam o risco de internação e de mortalidade, sobretudo nos idosos com idade muito avançada. E isso se deve à imunossenescência, que são as alterações que ocorrem no sistema imunológico em decorrência do envelhecimento. Associado a isso, temos as doenças crônicas que esses idosos apresentam. E quais são as vacinas essenciais aos idosos? A vacina da gripe, a influenza, é uma doença altamente contagiosa, causada pelos vírus de influenza A ou B. Todos os anos temos uma epidemia de quadros gripais, em especial entre os meses de maio e outubro. A idade avançada é um dos principais fatores para que o quadro gripal se agrave, com pneumonias e até mesmo morte. E por isso a recomendação é vacinar todos os anos. As vacinas pneumocócicas, infecções causadas pelo pneumococo, podem resultar em síndromes clínicas potencialmente graves, como pneumonia, bacteremia e meningite. As maiores taxas de mortalidade ocorrem em idosos, principalmente naqueles com as doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, diabetes, doença renal crônica e doenças pulmonares. No Brasil, nós temos 2 tipos de vacina antipneumocócica. A vacina polissacarídica 23 valente, que é aplicada a cada 5 anos, e a vacina conjugada 13 valente, que é aplicada em dose única. Vacinas de herpes zoster. Você já ouviu falar de herpes zoster? Todas as pessoas que tiveram catapora, a varicela na infância, têm o risco de reativação do vírus na forma de herpes zoster enquanto adulto. Após o episódio da catapora, o vírus permanece por longos anos em estado latente nos gânglios nervosos sensitivos. E ao longo da vida pode ser reativado, resultando em herpes zoster, que é uma condição bastante comum, especialmente entre idosos. Estima-se que 1 em cada 3 pessoas desenvolvem herpes zoster ao longo da vida.
Cerca de 70% dos casos ocorrem em maiores de 50 anos, sendo a idade avançada o principal fator de risco. Isso ocorre porque, com o passar dos anos, há um declínio na imunidade celular específica para esse vírus, o que favorece a eclosão da doença. O herpes zoster se caracteriza por lesões na pele em forma de vesículas distribuídas em faixa em uma região específica do corpo, como tórax, abdômen, dorso ou face. As lesões são muito dolorosas e pode deixar como sequela a neuralgia pós-herpética, que é a dor persistente no local onde apareceram as lesões. Temos 2 tipos de vacinas para herpes zoster, que são administradas em adultos acima de 50 anos e estão disponíveis em clínicas privadas. Quem teve herpes zoster pode também tomar vacina somente 1 ano após o episódio. Vacina de tétano, difteria e coqueluche. O tétano acidental, a difteria e a coqueluche são doenças menos prevalentes, mas que continuam a acometer idosos no Brasil, principalmente por termos idosos não vacinados ou com esquema vacinal incompleto. A vacina mais utilizada é a dupla bacteriana tipo adulto, que protege contra o tétano e a difteria, sendo administrada na rede pública. Idosos que receberam o esquema vacinal completo devem receber reforço a cada 10 anos. Vacina de hepatite B. O vírus da hepatite B é transmitido pelo sangue e outros líquidos, secreções corporais contaminados. É ainda bastante frequente e por isso está indicada a vacinação em todas as faixas etárias, desde os bebês aos idosos. A vacina é oferecida na rede pública, sendo administrada em 3 doses. E por fim, as vacinas de Covid-19. Temos 3 tipos de vacinas para Covid-19, todas com estudos evidenciando a eficácia na proteção das formas graves da doença. No entanto, até o momento não temos recomendação definida de como será a frequência de revacinação. Por fim, temos que reforçar que as vacinas, sem dúvida nenhuma, são fortes aliadas para a conquista de um envelhecimento saudável. E a nossa última dica de hoje é com o Dr. Ricardo Ferraz sobre endometriose. Olá, sou o Dr. Ricardo Ferraz e hoje vamos conversar sobre a endometriose. Tenho como objetivo levar o conhecimento sobre a importância do acompanhamento médico para a realização de exames periódicos que possam diagnosticar a doença ainda em sua forma leve. Isso porque os sintomas da endometriose só podem ser identificados quando a doença já está em um grau avançado, levando riscos à infertilidade para a mulher. Para que você entenda a importância de manter um acompanhamento médico adequado e conhecer melhor essa doença. A endometriose é uma condição ginecológica crônica e benigna, que se caracteriza pela presença do tecido endometrial fora do órgão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a endometriose atinge cerca de 7 milhões de mulheres no Brasil. Alguns dos principais fatores que estão envolvidos com o surgimento da doença são idade, primeira menstruação precoce, menopausa tardia, histórico familiar, sedentarismo e dieta. Apesar de ser comum, a endometriose é uma doença ainda pouco conhecida. Por não apresentar sintomas logo no início, o diagnóstico da doença pode demorar muito tempo, contribuindo para agravar o quadro. Quando os sintomas estão presentes, a mulher pode sentir cólicas intensas, dores no período menstrual, desconforto durante a relação sexual, dor a urinar e evacuar, dores nas coxas e região lombar, aumento da urgência para urinar, constipação intestinal também. Além das dores e incômodos presentes, a endometriose também possui forte relação com a infertilidade. Das mulheres afetadas pela doença, quase 50% delas sofrem com a infertilidade causadas pela endometriose. Ao observar os sintomas relacionados à doença, a detecção para a endometriose se torna facilitada. Por isso, em uma consulta médica, o profissional deverá analisar os sintomas apresentados pela mulher. Além disso, como forma de confirmar o diagnóstico, alguns exames devem ser utilizados, como o exame vaginal, que é o exame de toque,
ultrassom transvaginal, ressonância magnética, exames de sangue e a videolaparoscopia. Como é o tratamento para endometriose? Para endometriose, inicialmente é indicado o tratamento clínico, com o objetivo de controlar sintomas e melhorar o quadro. São opções para o médico responsável pelo acompanhamento da mulher com endometriose, medicamentos como anticoncepcionais orais, injeções intramusculares ou mesmo o DIU ou implante hormonal. Outros tratamentos que podem também ser utilizados como forma de oferecer conforto e alívio dos sintomas são a fisioterapia, a acupuntura e o uso de analgésicos. Para casos em que o tratamento clínico não apresente resultado, o médico poderá reavaliar a conduta e recomendar a cirurgia. Essa intervenção é indicada para a realização de remoção completa dos focos de endometriose, restaurando a anatomia e preservando a função reprodutiva da mulher. Contudo, é importante entender que a doença não tem cura. Por esse motivo, é fundamental que a mulher realize acompanhamento periódico com exames de rotina. Dessa forma, é possível realizar um diagnóstico precoce que contribua para o tratamento adequado da doença e evite consequências como a infertilidade. Não deixe para visitar seu ginecologista somente quando tiver alguma alteração. Realize os retornos agendados e mantenha a sua saúde sempre em primeiro lugar. Felizmente, nosso programa chegou ao fim, mas amanhã a gente tem um encontro marcado aqui na Manhã Mulher. Um grande beijo para você e até amanhã!